Olá, Motolama na área. Cada fabricante de motocicleta jura que lançou a próxima grande motocicleta. Mas 2026 a conversa muda de tom. Depois de anos de monstrengos sanguinários que a maioria dos usuários não consegue nem manobrar na garagem, as marcas finalmente estão fazendo motos de aventura para humanos. Humanos com joelho, coluna, boletos e fim de semana curto. A gente está falando de motos de menos de 500 centímetros cúbicos que te levam mais longe que muito mastodonte pesando 300 quilos e que morrem de medo de terra fofa. Vamos contar como está sendo o contra-ataque que andou esfriando a onda das Big Trails. É sobre como as motos de aventura foram atolar num beco sem saída e por que 2026 vai ser o ano que a gente começa a sair dele. Para entender o agora, primeiro precisamos de olhar rapidinho para o passado. As motos de aventura, do jeito que a gente conhece hoje, podem ser rastreadas lá atrás na BMW R80 GS de 1980. Na época, ela era basicamente uma duosport grande que encarava os enduros e voltava rodando para casa. Pura inocência da época. O público olhou para aquilo e pensou, para que eu quero essa porra? O conceito de uma moto grande e alta que encarava estrada ruim, terra e o que viesse pela frente, de início não colou. E o que virou o jogo de verdade foi o Rally Paris-Dakar. Lembra que na época não tinha essa limitação de 450 centímetros cúbicos. E a galera viu aquelas motonas cruzando o deserto, tanque enorme, piloto andando em pé, e pensou, é isso que eu quero para ir na padaria tomar um cafezinho. Foi aí que começou a romantização das Big Trails de deserto para uso urbano. Mas tem um detalhe importante. As competições de hoje em dia não definem mais a opção de compra. O verdadeiro ponto veio de outro lugar. Nos idos de 2004, muito antes do YouTube invadir sua televisão, apareceu uma série de televisão chamada The Long Way Round, que seria algo como O Longo Caminho ao Redor. Ewan McGregor e Charlie Borman resolveram dar a volta ao mundo em duas BMWs R1150 GS, saindo de Londres e indo até Nova York. Mas eles foram pelo caminho mais longo, é claro. Europa, Ásia, Sibéria, Alasca até Nova York. E tudo registrado em vídeo. E essa série implantou uma ideia na cabeça das pessoas. Big Trail é para dar volta ao mundo. E com isso a GS virou a porta-bandeira da BMW. Até hoje é o modelo que mais enche os cofrinhos da marca. Só que foi aí que as coisas começaram a ficar esquisitas. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Já que vocês estão aí, verifica logo se está inscrito, dê aquele cordial like e compartilhe esses vídeos com seus amigos donos de Big Trail. Vamos começar falando da ideia do maior é melhor. As motos de aventura nem sempre foram esses mastodontes frequentadores de shopping center. Elas foram crescendo ano após ano, década após década. E isso não foi exclusividade só das motos. Olha o Honda Civic. Se comparar o atual com o modelo de 1975, parece que ele tomou anabolizante. E o mesmo aconteceu com as trail crossovers que foram inflando, até ficarem com cara de atletas movidos a esteroides e se tornaram praticamente impilotáveis para o cidadão comum. Resultado? As vendas diminuíram. O público queria aventura e não visita ortopedista. As Big Trails de hoje ainda são motos enormes, mas as marcas mexeram no chassi, na altura do banco e na distribuição de peso, para deixar tudo um pouco mais amigável. Agora a mesma receita está sendo aplicada, mas um degrau abaixo. Aventureiras médias e pequenas na faixa de até 500 centímetros cúbicos. Finalmente alguém lembrou que nem todo mundo tem 1,90 m e nem faz leg press com 300 kg. Mas por que menor faz mais sentido? Vamos encarar a realidade. Nos mercados desenvolvidos, a galera precisa de motos de turismo que fica feliz na faixa de 130 a 140 com bagagem e garupa. Só que em mercados menos desenvolvidos, tipo o Brasil, a história real é outra. Velocidade de cruzeiro de 80, 90, 100 já é praticamente alta velocidade. Buraco, remendo, asfalto meia-boca e radar são itens de série das nossas estradas.
Nessa realidade, o motor grande vira encrenca. O preço de compra, manutenção, seguro, tudo é mais azedo. E normalmente essas importadas, ou seja, imposto, seguro e mais imposto. Para completar, o consumo de combustível é bem mais alto. Mesmo aquilo que a gente chama de moto média, entre 600 e 800, já é muita moto, em tamanho e preço para mercados como o nosso. E isso abriu o espaço perfeito para as aventureiras abaixo de 500 centímetros. E essas motos menores têm um grande apelo global. Nos mercados desenvolvidos, elas são apenas um degrau acima das motos de entrada. Não que sejam motoescolas, mas já têm capacidade real de rodar em asfalto e pegar uma terra. O piloto iniciante consegue ficar anos nessa categoria de moto antes de pensar em trocar por algo maior. E o piloto velho pode muito bem comprar uma dessas como segunda moto e se divertir bastante igual pinto no lixo. E em boa parte do mundo, essas motos já são consideradas como premium. Bom desempenho, equipamentos decentes e um preço que não exige que venda o rim. A fórmula é simples: menos cilindrada, mais uso real. Vamos falar da fórmula dessa nova geração de aventureiras. E essa nova safra de motos aventureiras médias tem vários pontos em comum. Quase todas ficam abaixo ou bem perto de 500. Tem um motor de 1 ou 2 cilindros e quando são bicilíndricas, quase sempre usam um twin paralelo para manter os custos baixos. E a maioria dessas motos compartilha o motor e às vezes até o quadro com outros modelos da mesma marca. O quadro de treliça está ficando cada vez mais comum, porque é leve, resistente e barato de produzir. No pacote, você geralmente encontra ABS com a opção de desligar o traseiro, aro 21 na frente com rodas raiadas, e em vários casos, eletrônica na medida certa. Nada muito exagerado, mas o suficiente para ser útil. São motos pensadas para cair, levantar e seguir viagem. Elas têm potência e peso que a maioria dos motociclistas consegue dominar. Se a moto cair, carregada ou não, você consegue ir lá, respirar e levantar a moto sozinho. E isso te dá mais confiança. E confiança é aquilo que faz você entrar numa estrada só para dar uma olhadinha. E esse equilíbrio de peso aceitável e menos de 500 fazem essas motos brilhar em lugares como América do Sul e Ásia. Regiões onde a população em média é mais leve, mais baixa e vive uma realidade de estradas bem típica. E por isso essas motos têm um apelo universal. Agora vamos para a parte divertida. A diversidade de engenharia. De todos os segmentos de moto, esse é o mais legal de olhar pelo lado técnico. Ao contrário de outras categorias, aqui não existe um consenso sobre o modelo ideal de motor. A KTM apostou no monocilíndrico, um motor esperto com off-road na veia. A Kawasaki tem um twin paralelo de 180 graus. Já a CF Moto traz um twin paralelo de 270 graus. E a Benelli já usa uma ordem de ignição de 360 graus. Cada uma com seu tempero, sua filosofia e sua planilha de custos. Em algum momento, é provável que o mercado todo concorde com uma configuração perfeita. Mas por enquanto é self-service. Então aproveite o cardápio variado. Agora, quem são os principais jogadores dessa nova fase de aventureiras? A gente já tem várias motos nas ruas, outras chegando nos próximos meses. E algumas que provavelmente nunca vão dar as caras por aqui. Normal. Nós já estamos calejados em ser o último a receber o brinquedo novo. E só para deixar claro, eu estou falando em cenário mundial. Aqui no Brasil é sempre aquele combo clássico. Atraso, lote pequeno, preço salgado ou simplesmente nunca vem. Para simplificar a nossa conversa, vamos deixar de fora as veteranas, como a antiga Himalayan 411 e a BMW 310 GS, e também modelos muito específicos como a Cove 450 Rally. Vamos focar nas motos que estão agitando o jogo agora. KTM 390 Adventure. A KTM 390 Adventure já está por aí há um tempo, mas foi só agora na sua segunda geração que ela se tornou uma estradeira de verdade. Dependendo do rolê que você quer fazer, ela pode ser a moto ideal. E isso se a ideia for um pouco mais para o lado off-road. E ela vem com pneus sem câmara, mirando o melhor conjunto possível para o uso de fora de estrada. E o pacote é bem completo. Suspensão ajustável, painel TFT com Bluetooth e navegação integrada. ABS que pode ser ativado ou desligado e dependendo da versão tem até controle de tração. Tem dois poréns. O peso não é uma bicicleta. São 176 kg pronta para andar. E por ser monocilíndrica, você não vai ter a suavidade típica de bicilíndrica na estrada.
Mas no que ela propõe, ela entrega. Quer enfiar na terra? Vai lá ser feliz. Royal Enfield Himalayan 450. Falando em peso, a Himalayan 450 é a mais pesada, mas a magia dela está na geometria. A Royal Enfield trabalhou bem. É daquelas motos que você sobe, senta, encaixa e já te dá confiança na primeira curva. É a primeira Royal Enfield com refrigeração líquida e comando duplo no cabeçote. E tem quadro de treliça. É um salto enorme em relação à velha 411. E principalmente, você não precisa de vender o seu rim para pagar a diferença. Ela encara um off-road de ótima e tem aquela vibe robusta e simples que a galera curte. Assim como a 390 Adventure, ela tem acelerador eletrônico e vários modos de pilotagem. Tudo controlado pelo painel de TFT bem completo. O sinal é a navegação, que depende do seu celular. E em 2026, isso já parece meio fora de época, mas funciona. Para quem está com orçamento apertado, isso faz total sentido. Agora, se você quer ser um pouco mais chique, olhe para as bicilíndricas. Se um cilindro é bom, 2 deve ser bem melhor. Honda NX 500. Ela não é exatamente uma aventureira raiz, é mais para uma tourer alta, e é a herdeira direta da CB500X que está por aí há mais de uma década. Mas precisa ser mencionada porque sua longevidade e confiabilidade são quase lendas para esse tamanho de moto. Ela entrega conforto acima da média, ótima capacidade de estradeira, estabilidade, consumo honesto e manutenção conhecida e acessível. Oficialmente, ela é mais voltada para o asfalto, mas já vi essa moto encarando um off-road raiz e ela não fez feio. Na prática, tem muita gente metendo a NX em estrada de terra, trilha leve e viagens mistas. Inclusive a Rally Ride do Reino Unido tem um kit para transformar ela numa ralizeira. E já que estamos falando em Rally Ride, lembrei da Rally Rider, que pode transformar qualquer moto numa verdadeira aventureira. O que falta não é cilindrada, é equipamento. Com as bolsas e alforjes da Rally Rider, até moto de padaria vira parceira nas aventuras. Com espaço para levar tudo o que importa, com proteção de chuva e lama, e aquele encaixe firme e perfeito que não fica pulando em cada buraco. Alforje, bolsa de tanque, saco estanque, fitas, estojo de ferramenta, cada peça foi pensada no detalhe para encarar estrada ruim, pedraria, sem atrapalhar a sua viagem e nem matar o seu estilo. Visite o site da Rally Rider e use o código MOTOLAMA5. Com ele você vai ter um belo desconto que vai ajudar você a encher o tanque. E descobrir que a única coisa que separava a sua moto da próxima aventura eram como carregar as coisas. Rally Rider, em qualquer tempo, em qualquer hora e em qualquer lugar. Transformando qualquer moto numa verdadeira aventureira. Mas voltando às motos, o sucesso da NX500 com certeza alavancou as vendas de outras motos, levando esse segmento de porte médio mais a sério. CF Moto 450 Ibex. A Ibex 450 já está rodando aí fora há muito tempo, mas aqui na Tupiniquilândia ainda é novidade. Sim, eu sei, falou em moto chinesa, a galera já torce o nariz meio no automático. Mas a verdade é que ela vem provando seu valor mundo afora. Existem vários vídeos por aí mostrando que essa moto foge do padrão chinês de qualidade. Ela entrega uma moto bem completa pelo preço e com um acabamento cada vez melhor. É um pacote bem interessante. Detalhe importante, é o único modelo dessa lista com um twin paralelo de 270 graus. E isso deixa o motor com uma personalidade bem interessante. Ronco mais encorpado e uma entrega de potência que lembra um V-twin. Ela entra na categoria de é muita moto pelo que custa. Próxima da fila, Kawasaki KLE 500. A nova KLE 500 ainda não foi oficialmente confirmada no Brasil, mas há uma boa expectativa que ela desembarque por aqui no segundo semestre de 2026, provavelmente depois do lançamento na Argentina. A missão dela é clara, brigar com a NX 500 e, é claro, ocupar um espaço dentro do portfólio da Kawasaki. Ela deve trazer um motor bicilíndrico de 451 com aro 21 na frente, ABS ajustável e um visual bem off-road moderninho. Lá fora, a previsão de preço é de $6.600 na versão mais simples. Para comparação, a NX 500 lá fora custa $7.400. Se essa lógica se mantiver, a KLE vai chegar aqui com preço mais em conta.
Aqui a gente tem que ver como o câmbio, o imposto e mais taxa de importação vão se comportar. BMW F450 GS. A F450 GS da BMW já está quase pronta e deve chegar aqui no segundo semestre. A ideia é clara, uma GS de entrada mais estradeira, com roda dianteira de 19 polegadas. Ela vai ter um foco maior no asfalto sem abrir mão da pegada fora de estrada. A série GS tem uma tradição gigante para manter, então a expectativa é bem alta. E ela será fabricada pela TVS na Índia, assim como os modelos BMW 310. E isso abre a porta para uma possível irmã com o logo da TVS, que é vendida em alguns mercados com preço mais amigo. Para quem sempre quis ter uma GS, mas nunca teve coragem para chegar nas 1.200, essa 450 pode ser o caminho de entrada perfeito. Falta qual? Aprilia Touareg 457. Ah tá. Qual Aprilia? Touareg 457. Sim. A italiana Aprilia Touareg 457. A Aprilia Touareg 457, ou qualquer nome que ela receba, porque ela é derivada da plataforma 457, é uma forte candidata a ser uma das mais legais da categoria. Ciclística afiada, tradição em competição, motor que gira alto e tempero italiano. O problema é a parte burocrática. A Aprilia não tem representante oficial no Brasil, o que torna essa vinda bastante improvável, pelo menos por enquanto. Lá fora a proposta é de uma trail média premium, para quem curte pilotagem mais esportiva. Aqui, por enquanto, ela fica na categoria sonhar não custa nada. Mas por que essa revolução importa de verdade? Por anos, a indústria motociclística caiu na mesma armadilha da indústria eletrônica. Atualizações incrementais, um sisteminha a mais, um novo modo no painel e um preço bem mais alto. Mas nesse segmento de aventureiras de médio porte, parece que finalmente rolou uma mudança de filosofia. Os fabricantes estão fazendo algo fundamentalmente diferente do que vinham fazendo. E isso torna essa categoria interessante pela primeira vez em muito tempo. E não é sobre moto nova, é sobre mudança de mentalidade. O foco agora é na função e não na firula. Essas motos novas priorizam a capacidade e não a complexidade. Realidade de estrada, ao invés de apenas ficar bonita em estande de feira. Quando você não vive com medo de derrubar a moto, você explora mais. Quando sua moto é leve o suficiente para você levantar sozinho, sua confiança aumenta. E a confiança que te leva para aquela estrada de terra, para aquela rota alternativa e para a aventura no fim de semana. Numa perspectiva global, essas motos funcionam praticamente em qualquer lugar. Das ruas de São Paulo até as estradinhas do sul de Minas. Das serras asfaltadas aos caminhos do interior com remendo de buraco mal feito. E esse tipo de apelo significa crescimento sustentável do setor. Não é só modinha que vai sumir na próxima tendência brilhante. Além disso, a variedade de configurações de motor, quadro e suspensão mostra que os fabricantes estão colocando dinheiro de verdade em pesquisa e desenvolvimento. Não é só adesivo novo com carenagem com design arrojado. Tem inovação real acontecendo. No fim das contas, quem ganha com isso somos nós motociclistas. Mais opções, mais concorrência, mais moto boa. E a gente sempre escuta que no ano que vem coisa boa. Às vezes vem mesmo, mas na maioria das vezes é mais do mesmo, só mudanças de cor e novos grafismos arrojados. 2026 parece diferente. A revolução das motos de aventura agora não é sobre motos maiores ou eletrônica mais absurda. É sobre voltar às raízes do que deveria ser uma moto de aventura. Acessível, capaz e divertida. Não são motos feitas para ficar na garagem brilhando sob as luzes. São motos até 500, mostrando que você não precisa de 150 HP para viver uma verdadeira aventura épica. Você precisa da ferramenta certa para viver o tipo de aventura que você quer. E hoje essa ferramenta é menor, mais leve, mais simples e, ironicamente, mais capaz do que muita Big Trail parruda que a indústria vem empurrando por aí. A revolução está chegando. Na realidade, ela já começou. Essas motos não estão só reescrevendo o jogo, elas estão mudando as regras. Vamos ver o que 2026 vai trazer para o nosso universo de duas rodas. Então é isso. Um abraço, vamos torcer para que 2026 seja prolífico. Até semana que vem, um abraço, fui! Minha moto venenosa
vai passando